E o mês de julho é dedicado à realização da campanha contra as hepatites virais, doenças associadas à cirrose hepática e ao câncer no fígado. Julho Amarelo, como é nacionalmente conhecida, foi criada em 2010 pela Organização Mundial da Saúde. As hepatites virais são a segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas. Mas você sabia que a hepatite é evitável, tratável e, no caso da hepatite C, possui cura? Para saber mais detalhes sobre essas doenças, a gente está recebendo aqui a médica hepatologista Nádija Andréia. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Bom dia. Queria agradecer o convite para estar aqui na TV falando sobre o Julho Amarelo. Então, vamos começar falando, esclarecendo quem está em casa sobre essas doenças. São doenças que costumam ser silenciosas, mas também apresentam os sintomas. Quando a pessoa deve acender esse alerta, doutora? Pronto. Então, assim, Janda, o termo hepatite, ele designa realmente uma inflamação do fígado, por diversas causas. Entre elas, os vírus A, B, C, D e E, que são as hepatites virais. Elas têm apresentação aguda, um quadro agudo, principalmente no caso da hepatite A e da hepatite E, em que a pessoa pode ter sintomas como mal-estar, febre, náuseas, vômitos, perda de apetite, pele e olhos amarelados, pode ter uma alteração na cor da urina, que fica mais escura, e também pode ter uma alteração da cor das fezes, que ficam mais esbranquiçadas. Ok? Essa é como a senhora vinha falando, Elas são classificadas pelas primeiras letras do alfabeto. No caso da A, ela é mais comum, não é isso, doutora? Isso. A hepatite A, ela é considerada uma hepatite aguda, autolimitada, que o próprio organismo consegue se defender do vírus. Pode apresentar esses sintomas que eu lhe falei. Geralmente, é uma maior incidência em crianças menores de 10 anos de idade, e que tenha imunização, tem vacina, tem como prevenir. E tem também como evitar, no caso da hepatite A, quais as principais causas? Em geral, como ela é uma transmissão através fecal-oral, através de água e alimentos contaminados, também pode ocorrer através do contato entre pessoas, por exemplo, crianças em creche, como um surto, pode acontecer. Então, ela é evitável através das práticas de boa higiene, da própria vacina, a imunização, faz parte do calendário vacinal infantil no nosso país, E a gente também sempre reforça a questão do cuidado das práticas sexuais com sexo protegido pelo preservativo. A B, no caso, é mais incidente, são mais incidentes os casos. Isso, no caso da hepatite B e da hepatite C, a gente chama a atenção porque elas são hepatites que podem cronificar, ou seja, eu consigo detectar esse vírus, pela definição, além de 6 meses, A hepatite aguda, ela faz um quadro agudo. No caso da hepatite A e da hepatite E, são consideradas hepatites agudas. No caso da hepatite B e C, elas têm a forma aguda, mas elas podem cronificar. E no caso tem até a E, não é isso, doutora? Sim. A hepatite E, ela é mais endêmica em países asiáticos, no Brasil é rara, mas cada vez mais a gente chama a atenção, principalmente em pacientes imunossuprimidos, que apresentam alteração de exames de sangue, do fígado. A gente não pode esquecer da hepatite E, apesar dela ser rara aqui no nosso país, mas em alguns grupos de pacientes de maior risco a gente precisa sim pesquisá-la. A senhora está falando da questão da pesquisa, nessas pesquisas científicas, mas essas informações que já existem também, a população precisa saber. E, no caso, é um desafio essa questão da falta de conhecimento sobre essas hepatites, doutora? Sim. A campanha do Julho Amarelo, ela vem exatamente para reforçar essas ações de conscientização, vigilância, prevenção, testagem, reforçar a necessidade de testar a nossa população, porque, como você falou, no caso da hepatite B e da hepatite C, a gente considera doenças silenciosas. O paciente ele pode permanecer assintomático, ou seja, sem sintomas durante anos da vida. E realmente detectar, perceber que tem alguma coisa errada quando há uma manifestação de uma descompensação maior pela alteração no fígado. Então, como você falou também, no caso da hepatite crônica, da B e da C, há um risco do processo inflamatório evoluir
com um dano maior a esse fígado, causando fibrose, cirrose e uma complicação que é o câncer primário do fígado. E falando agora de conscientização e de ações durante esse mês do Julho Amarelo, a repórter Valéria Noronha, inclusive, está ao vivo e ela vai trazer algumas informações para a gente a respeito da programação que vai ser realizada aqui em Picos, né, em diversos pontos da cidade. E ela vai falar também a respeito dos casos. Quantos casos já foram registrados destas doenças aqui no nosso município? Valéria que está ao vivo. Bom dia, Valéria, para você. Bom dia, Geandra. Bom dia para você que nos assiste. Bom dia, doutora, que está aí no estúdio. Olha só, Picos registra sim casos de hepatite B e C. A gente sabe que são doenças aí virais, né? Diferente das virais agudas, né, como a médica justamente frisou para a gente, só que as hepatites C e D são as mais comuns, as mais detectadas, né, por conta desses exames, que aí elas representam cerca de 74% daquelas detectadas entre as outras hepatites. A gente tem alguns dados do Instituto Brasileiro do Fígado que mostra que 76% dos casos de hepatite C acabam levando a óbito, né, a morte aqui no país. Então, tem um conhecimento sobre essa doença, que tem vacinação, tem imunização, mas também tem de forma gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, a detecção, o exame, o acompanhamento médico e também o tratamento. E tudo isso é feito aí de forma gratuita aqui em Picos também. Mas vamos aos dados dos casos de hepatite B e C aqui no município, que a gente tem esses dados de acordo com o CTA, que é o Centro de Testagem, né, e Acolhimento daqui do município. De acordo com esses dados, nós tivemos registrados aqui no ano passado, em 2022, 7 casos de hepatite C e um caso nos 6 primeiros meses daqui de 2023. E com relação à hepatite B, no ano passado foram 3 casos registrados, né? E até os 6 primeiros meses deste ano foram apenas 2 casos, ou seja, são números aí que não demonstrando assim que há uma prevalência, aliás, que esses números podem crescer, né? Como a gente viu ali, nós ainda estamos na metade do ano, é preciso tomar cuidado, a detecção é feita por meio de exame que é realizado de forma gratuita lá no Centro de Testagem e Acolhimento daqui de Picos, e é uma doença que é também, aliás, é uma infecção que também é sexualmente transmissível. Então, lá no CTA, além de você ter a oportunidade de saber se você tem ou não a hepatite B ou C, você também pode identificar outras infecções sexualmente transmissíveis que são super importantes e que o CTA oferece aí tratamento, acompanhamento, né, tratamento medicamentoso e o acompanhamento médico, principalmente aí com as hepatites com gastroenterologista. Então, nós vamos agora acompanhar o que falou o coordenador do CTA, o Fábio Bernardes, acerca dessa acolhida, desse atendimento que é feito pelo CTA aqui na capital do Mel. Vamos acompanhar. Aqui nós temos os testes para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É bem simples, a pessoa pode vir munido com o cartão do SUS e com a identidade, cartão do SUS, importante frisar, atualizado, tá certo? E não precisa de encaminhamento. A pessoa que é a demanda livre, a pessoa pode chegar e vai estar uma equipe aqui dando suporte, a equipe do aconselhamento, compostas por psicólogas, assistentes sociais, e de certa forma dando esse suporte para quem busca, quem tem alguma dúvida sobre esses testes. Ainda no Julho Amarelo, nós vamos ter várias campanhas, várias ações educativas realizadas em todo o município de Picos. Inclusive, o Fábio Bernardes, coordenador do CTA, falou de algumas dessas datas que podem contar com a vacinação junto. Também vamos assistir novamente. Nós vamos estar realizando atividades em diversos pontos. Inicialmente vamos estar dia 11 na Universidade Federal do Piauí, realizando uma atividade lá junto com a equipe da UFP também. No dia 22 vamos estar no local com a equipe do SESC Senat, junto com os amigos da comunidade. Também vamos estar realizando também coletas, prestando orientações lá no espaço do SESC Senat, dia 22. E no dia 25 nós vamos estar realizando o dia D,
C, aqui na frente do CTA, com toda a equipe realizando testagem rápida, com a equipe também, com a parceria do SESC Senage também, parceria também da Escola Técnica de Picos também, que vai estar realizando testes de glicemia, verificando pressão. Então vai ter toda uma... E aí também é importante frisar também, com a equipe também, possivelmente a gente vai estar conseguindo também a vacina também, para as hepatites aqui, hepatite B no caso, e aí a gente já está vendo essa forma também de dar dando uma assistência para a população. Nós lembramos que a hepatite C e B, elas são doenças silenciosas e, como a médica no estudo explicou, elas podem ser doenças crônicas, ou seja, ao longo da vida vai ter essa manifestação que você vai levar até o final da sua vida. Então é importante que você trate essa doença, que você, na verdade, faça a prevenção, se vacine contra essas doenças e você, se não tivesse vacinado, acabou indo lá no CTA, identificou que você tem essa doença, então você faça o tratamento, o acompanhamento médico direitinho, porque são doenças que você vai levar depois de adquiridas para o resto da vida. Então essas foram as informações. Qualquer outro dado, a gente volta com esses outros dados, informando sobre a hepatite. Inclusive a gente fez uma reportagem lá no CTA falando sobre os números de casos de HIV que este ano já reduziram em relação ao ano passado, algo muito positivo. Então a gente volta para o estúdio aí para mais informações sobre as hepatites tratadas aqui em Picos de forma gratuita em todo o Brasil. Volto com vocês, Geandra. Ok, Valéria, muito obrigada pelas informações, pelos dados. E, doutora, que bom que o Sistema Único de Saúde disponibiliza esse aparato, inclusive tratamento para todas essas hepatites. Sim. O Ministério da Saúde... Inclusive, desde 2016, a vacina para hepatite B ela é universal para qualquer idade. Ela faz parte do calendário vacinal infantil, PNI, mas para as pessoas adultas, bastando para ele se dirigir à unidade básica de saúde, para que seja visto como é que está o seu histórico vacinal. E se você tiver necessidade de reforço da vacina, ou completar seu esquema, ou fazer o esquema completo, tem de forma gratuita. Doutora, e a subnotificação, ela é uma preocupação também das autoridades em saúde? A gente percebeu aí que nos dados, apesar de estar acontecendo um crescimento, os dados também não são muitos casos, mas existe essa questão da subnotificação. Sim, o que eu considero, Geandra, na verdade, é exatamente, a dificuldade para o diagnóstico. A gente precisa testar, por isso que a gente fala da testagem ampla, oferecida e ofertada à população, exatamente para que a gente detecte as pessoas que são portadoras. É feito um exame através de exame de sangue ou teste rápido na ponta do dedo com resultado ali no momento, pode ser feito na unidade básica de saúde, pode ser feito no centro de testagem e aconselhamento, pode ser feito durante essas campanhas. Então, está disponível para toda a população. Então, o tema da campanha muda todo ano, do Julho Amarelo, mas a gente sempre reforçando, testar e tratar. Por quê? Porque há tratamento disponível de forma gratuita pelo SUS. A gente precisa reforçar essa conscientização para a população. Inclusive, o Brasil ele é um dos países signatários da estratégia global da Organização Mundial de Saúde, que é de eliminar as hepatites virais como problema de saúde pública até 2030. Então, existe uma agenda, uma programação e o Brasil faz parte disso. A gente está falando hoje de cura da hepatite C, porque a gente tem um tratamento totalmente eficaz e seguro, com chances de eliminação do vírus de cura acima de 90%. E da hepatite B também, com medicações com excelentes chances de manter a doença em controle. Na hepatite B a gente fala em cura funcional, Jana. É um vírus DNA, em que realmente a gente não alcançou ainda um tratamento como o da hepatite C. A hepatite C ocorreu uma verdadeira revolução no tratamento com os novos antivirais. E o Brasil, junto ao Ministério da Saúde, disponibiliza isso de forma gratuita para toda a população. No caso da hepatite B, também, nós temos a publicação recente da atualização do nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para o tratamento da hepatite B, agora no mês de maio, e em que reforça todo esse tratamento, todas as ações de prevenção
né? E que a gente precisa realmente testar nossa população para tratá-los corretamente e evitar as complicações da cronificação da doença. Só para a gente finalizar a entrevista, doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito da prevenção também. A gente falou muito do diagnóstico, do tratamento. A prevenção também inclui, além da vacina, também medidas de higiene também, Sim. né? Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que sempre lembrar das formas de transmissão. Então, a hepatite A e a hepatite E, em geral, a gente considera a transmissão fecal-oral, através de água e alimentos contaminados. A hepatite B, ela tem uma transmissão sexual, ela é uma infecção sexualmente transmissível, IST, e também através de sangue contaminado. Ou seja, uso de preservativo sempre. Sempre uso de preservativo. No caso da hepatite B, como ela tem, pode acontecer através do compartilhamento de agulhas, seringas, usuários, né, pessoas que fazem uso de drogas inaladas ou injetáveis, compartilhamento de objetos pessoais, como alicate de unha, lâminas de barbear de depilar, escovas de dente. Então, esse cuidado tem que ser reforçado para toda a população. A gente também reforça a questão das pessoas que estão privadas de liberdade, moradores de rua, né? Pessoas que têm maior vulnerabilidade, são pessoas de maior risco para realmente ocorrer, adquirir o vírus, né? Se infectar. Então, o reforço uso de preservativo, né? Prática de sexo protegido, cuidado com os seus objetos de uso pessoal, da higiene pessoal, reforço aí aos cuidados de biossegurança em procedimentos odontológicos, médicos, cuidado também na confecção de tatuagens, tudo que tem objetos pérfuro-cortantes que vão ter contato com o seu corpo, precisa sim ter cuidado. Ok, doutora Nájila, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Notícias de Picos. Pronto, eu que agradeço, me coloco à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, de Picos, de toda a macro-região, para dúvidas, para ajuda em treinamentos. A gente busca hoje, Andra, principalmente no caso da hepatite C, que a gente tem um tratamento também universal. O paciente testou positivo, ele já pode ser encaminhado para o tratamento. E houve uma descentralização disso, então muito bacana. Há cerca de 2 anos, era tudo muito centralizado nas farmácias de dispensação de medicação de alto custo e hoje não. O tratamento é feito, foi todo direcionado para os CTAs de todo o Brasil, os centros de testagem e aconselhamento, o pessoal está todo lá preparado para receber esse paciente e ser todo aconselhado, fazer as testagens de outras doenças, né? E aí entrar no protocolo do tratamento. Pronto, o tratamento da hepatite C hoje é eficaz e seguro. A maioria dos pacientes com 12 semanas de tratamento, tá? Lembrar que a gente muda a história dessa doença porque ela realmente cronifica em pacientes adultos e pode levar a cirrose e câncer de fígado, tá? Também reforçar que são doenças de notificação compulsória. Então, a partir do momento que confirma o caso, esse caso deve ser notificado, porque essa informação vai para o sistema, né, o SINAM, e aí é todo exigido esse fluxo do Ministério da Saúde. Ok, doutora, muito obrigada novamente. Obrigada.